Qual a diferença entre ansiedade e medo? Essa é uma boa pergunta e é uma pergunta relevante para nós terapeutas, porque a gente tem um vocabulário mais assertivo com o nosso paciente, é sempre relevante até para psicoeducá-lo. E muitas vezes a gente utiliza esses termos, ansiedade, medo, isso, aquilo, no nosso vocabulário comum do nosso dia a dia, tá tudo bem, né? O seu paciente ele não tem que ler o DSM para saber o que significa cada coisa, mas é importante que a gente saiba diferenciar. Claro que a gente vai encarar um pouco de problema semântico exclusivamente, né? Cada pessoa chama uma coisa de uma coisa, outra coisa de outra coisa, mas é importante a gente conseguir definir esses termos com base no que a comunidade científica, a comunidade médica costuma utilizar também, tá? Então vamos lá. Qual a diferença entre ansiedade e medo? Em geral, se a gente for pensar na resposta fisiológica que esses processos geram em nós, não existe muita diferença, né? O que vai mudar é principalmente o contexto onde essa resposta surge. Então, em ambos os casos, nós estamos falando sobre uma resposta fisiológica associada ao alerta e que, em intensidade, é um momento de proteção à vida. Ou seja, é um momento onde você encara que existe alguma ameaça e, portanto, o seu corpo precisa se preparar para essa ameaça. Então, o que acontece nesse momento? Você tem uma atividade aumentada da amígdala cerebral, que é aquele núcleozinho lá no... Deixa eu pegar um modelo anatômico aqui para a gente poder mostrar para vocês. É um núcleozinho que não dá para ver, a gente não tem exatamente aqui nesse modelo, mas bem lá no centrão, mais ou menos aqui nesse verdinho, a gente tem lá a nossa amígdala cerebral, onde a gente tem um núcleo emocional muito importante, tá? Ligado a vários processos emocionais distintos, mas é muito ligado aí ao medo. Então, quando a amígdala cerebral se ativa, ela manda várias respostas para o nosso corpo, como por exemplo, ela vai atuar lá no hipotálamo, e o hipotálamo está no número 13 aqui, se eu não me engano, ó, esse número 13zinho aqui. Se vai focar aí para vocês, tá? Então aqui o hipotálamo, que faz parte do nosso diencéfalo, né, essa parte mais abaixo aqui do nosso cérebro, ele vai atuar em duas vias. Ele vai ativar o nosso sistema nervoso simpático, que é aquela divisão do sistema nervoso associada ao alerta, à luta, à fuga, que é coração acelerar, respiração ofegante, isso, aquilo. E também vai levar à ativação do eixo HPA, que com isso a gente vai ter a liberação de cortisol, que gera um efeito de estresse mais prolongado. Resumo da história, fisiologicamente o que vai acontecer? Ativação do sistema nervoso simpático, liberação de hormônios como cortisol, adrenalina, noradrenalina, e aí a gente vai ter coração bombeando sangue mais rápido, respiração mais ofegante, mão suando, pupila dilata, essas respostas típicas de um momento de medo. Em ambos os casos, essas respostas fisiológicas vão acontecer. Qual que é a diferença, então, do medo para a ansiedade? A diferença vai estar ligado muito aqui ao nosso córtex pré-frontal, essa parte mais da frente aqui na nossa testa, que é a nossa parte mais analítica, racional, é essa divisão do nosso cérebro muito associada a essa capacidade que nos difere enquanto seres humanos, né? Que nos difere muito dos outros animais. Então, a nossa capacidade de planejamentos complexos, de inibição de impulsos, mas o nosso córtex pré-frontal, justamente por conseguir ter essa capacidade mais racional, mais analítica, mais pensante, vamos assim dizer, ela está muito ligada à nossa capacidade de imaginação. E quando nós imaginamos, é comum que a gente comece a criar hipóteses sobre o futuro. E aí, quando a gente começa a criar hipóteses para o futuro, que é uma coisa muito importante, como uma adaptação evolutiva, para que a gente conseguisse ter esses planejamentos mais complexos, às vezes essas hipóteses, esses cenários que nós criamos na nossa cabeça, disparam uma reação de medo no nosso organismo. Porque a gente começa a imaginar as piores hipóteses possíveis, o que por um lado é importante para a gente poder prevenir perigos, né? Ou seja, eu pensar, poxa, existe a chance de um perigo acontecer, então eu já me preparo desde já, mas num quadro patológico isso fica exacerbado, né? Então a pessoa passa a ter um sofrimento prolongado associado a esse futuro. Então, respondendo a sua pergunta agora que eu fiz essa contextualização, qual a diferença entre ansiedade e medo? Neurocientificamente falando, a resposta fisiológica em si,
é muito semelhante. Amígdala cerebral, eixo HPA, adrenalina, cortisol, sistema nervoso simpático. A diferença é que enquanto o medo ele é uma resposta a uma ameaça iminente, ou seja, existe um perigo de fato na minha frente em que eu preciso me preparar, me proteger dele, a ansiedade é essa resposta fisiológica de medo, porém devido a um estímulo futuro, algo que você projeta que pode vir a acontecer ou não, muito ligado ao seu córtex pré-frontal, que faz essas associações sobre o futuro. No organismo saudável, a gente vai ter uma conectividade entre o córtex pré-frontal e a amígdala equilibrada. Mas no organismo que possui alguma patologia, às vezes esse circuito está desequilibrado e existe uma hiperatividade da amígdala cerebral e um mau funcionamento do córtex pré-frontal, sempre fazendo associações negativas associadas ao futuro, tá? Então, se eu fosse resumir numa frase só, qual a diferença entre ansiedade e medo? O medo é a resposta a uma ameaça iminente, a ansiedade é a resposta a uma possível ameaça futura, tá? Essa que é a diferença entre os dois conceitos. Tranquilo? Deu para entender, pessoal? Alguém ficou com dúvidas sobre isso aqui? Não ficou claro? Uma pergunta que a gente esclarece, uma das primeiras coisas que a gente esclarece lá no curso sobre ansiedade, mas que é importante que a gente frise isso. Como ajudar alguém que tem síndrome do intestino irritável? Michel mandou por aqui. Boa pergunta, Michel. Olha, a síndrome do intestino irritável é um dos quadros onde a gente passou a ter uma boa qualidade de evidência com o uso da hipnose clínica. Para você ter uma ideia. A hipnose, que é uma ferramenta da qual esteve tão estigmatizada por muito tempo e que até pouco tempo atrás, ela de fato, a qualidade dos estudos científicos era muito baixa. Hoje a gente tem algumas coisas aí com uma qualidade de evidência maior e a síndrome do intestino irritável é uma delas. Então, existem estudos que mostram que sugestões hipnóticas podem ajudar essas pessoas que possuem esse quadro. Só que o problema da síndrome do intestino irritável é que ele é um daqueles quadros muito tiro no escuro. Eu já atendi muitos quadros desses, já tive familiares que tinham síndrome do intestino irritável. E eu sei como que é um quadro complexo, onde dificilmente a mesma coisa funciona para todo mundo. Porque são tantas coisas que podem gerar um quadro de síndrome do intestino irritável. É aquele quadro multifatorial, em que muitas pessoas vão chamar aí de psicossomático, né? Mas que não dá pra gente atribuir exclusivamente a um único fator. Então, é simplista dizer que a síndrome do intestino irritável é causada por um fator biológico apenas e excluir as questões psicológicas, tanto que não se faz isso, né? Mas também é simplista dizer que com certeza a pessoa que está ali com esse diagnóstico só tem estresse associado. Podem existir questões mais biológicas, ambientais associadas a isso também. Então, resumo da história. A hipnose hoje é uma ferramenta da qual nós temos estudos que ajudam nesses quadros. Geralmente, a psicoterapia ela vai envolver o manejo do estresse, da ansiedade, dos fatores subjacentes que podem influenciar no quadro. Então, é muito comum você perceber a pessoa te relatar que quando ela está estressada, ansiosa, com medo, ela tem uma piora desses quadros. Então, a terapia não é voltada para a síndrome, mas para o manejo das coisas que vão piorar esses sintomas. Mas aqui vai uma dica muito importante, que é uma coisa que tem acontecido muito e poucas pessoas sabem disso, tá? Quadro de síndrome do intestino irritável. Pergunte se essa pessoa, se é um daqueles casos onde a pessoa já tentou de tudo, já fez 1 milhão de tratamentos, nada funciona com ela. Aí entra a nossa capacidade técnica enquanto profissional de saber além da nossa única abordagem, né? Pergunte para essa pessoa se ela já fez algum exame sobre SIBO. S-I-B-O. SIBO, que é a sigla em inglês, provavelmente, para uma... Não, no caso, não sei se é em inglês essa sigla. Porque essa é a sigla para uma síndrome que é a síndrome do supercrescimento bacteriano. Estou tentando lembrar o nome exato dela, tá? Mas eu sei que a sigla é SIBO, S-I-B-O. Eu não estou lembrando exatamente qual que é o termo, o nome dessa síndrome, mas é alguma coisa do tipo síndrome do supercrescimento bacteriano, tá? Onde acontece uma proliferação exagerada de bactérias maléficas na microbiota desse paciente. Então essa pessoa, vamos lembrar,
nossa microbiota, que é aquele conjunto de bactérias que vive no nosso trato gastrointestinal, ela precisa ter ali uma quantidade considerável de bactérias benéficas para que não se proliferem, inclusive, muitas bactérias ruins. Então, nesse caso, a gente tem, na verdade, um super crescimento, uma super proliferação de bactérias que são maléficas ao funcionamento intestinal. E eu já conheci vários casos de pessoas que passaram muitos e muitos anos achando que tinha síndrome do intestino irritável, fazendo 1 milhão de tratamentos, e de repente se descobriu que ela, na verdade, tinha essa síndrome que poucas pessoas falam sobre ela, que é a síndrome do supercrescimento bacteriano, a SIBO, tá? O exame para que você possa identificar isso é um exame que na maioria das vezes é particular. Dificilmente a pessoa consegue a partir de plano de saúde ou a partir do SUS, né? Então, justamente por isso que poucas pessoas acabam descobrindo sobre esses quadros, mas quando se descobre, geralmente pode gerar aí um excelente resultado, um tratamento voltado a SIBO especificamente, tá bom? Por nada, Michel. E aí, pessoal, boas perguntas. Quem mais? Eu tenho mais 3 perguntinhas aqui para responder. Vamos lá. O que fazer quando o paciente não engaja na terapia? Essa é uma excelente pergunta e, obviamente, que eu vou frisar aqui o que eu sempre falo nas nossas comunicações, que a neurociência é um caminho sem volta para quem começa a trabalhar e aplicar ela dentro do atendimento, porque a gente vê claramente o engajamento na terapia aumentando a partir do momento que a gente traz a neurociência para os nossos atendimentos. Por que, Lucas? Você está falando isso só para defender o seu ponto? Não, existe um motivo muito lógico para isso. O que leva a pessoa a se engajar num processo? Aquilo fazer sentido para ela. Ou seja, ela precisa compreender o que está sendo feito, por que está sendo feito o que está sendo feito. Aquilo precisa fazer sentido. Ela precisa estar motivada a cooperar. É claro que existe um ponto aí que a gente não tem muito controle, que é a pessoa tomar a decisão por conta própria, às vezes a pessoa está sendo empurrada para a terapia por um parente. Aí é complicado mesmo. Mas um fator que influencia muito é, muitas vezes, a pessoa está fazendo ali os processos terapêuticos sem um entendimento de fato do que é que está acontecendo. Então, quando você traz para sua psicoeducação, primeiro, que tem muito terapeuta por aí que nem se importa com a psicoeducação, acha que a terapia é um processo de aplicação de técnica, né? Então tem muito terapeuta por aí que se forma achando que a terapia se baseia em aplicar técnica. Ah, você tem ansiedade? Toma a técnica tal. Ah, você tem depressão? Técnica tal. Não é. Eu considero que a terapia é primariamente um processo educacional, porque a pessoa nunca vai ter autonomia dentro do processo onde ela se vê como passiva. Então, a psicoeducação é fundamental para que o paciente perceba que ele tem autonomia no processo e aí, a partir do momento que ele percebe a sua autonomia, ele se engaja. Então, aqui já vai a primeira grande dica, que é psicoeducação. Encare a terapia como um processo educacional e não como um processo onde ele vai ficar ali passivamente recebendo as técnicas, tá? E deixe isso bem claro, alinhe essa expectativa junto com ele. E a psicoeducação? Só que aí tem aquele problema que eu sempre falo por aí, que hoje em dia os terapeutas, a comunidade da psicoterapia como um todo, ela acaba muitas vezes replicando conceitos antigos que a galera já está cansada de escutar. Então aquele papo que parece muito papo de autoajuda, né? Ou seja, a pessoa não consegue dar muita credibilidade para o que você está falando. Agora, quando você consegue trazer para a sua psicoeducação o entendimento do cérebro, claro que a gente tem que ter uma justa medida, né? Eu não vou lá ficar dando uma aula de anatomia complexa, ficar falando sobre termos extremamente técnicos, isso não. Mas quando eu consigo trazer minimamente o entendimento de como o cérebro funciona para o meu paciente, ele consegue dar mais credibilidade ao que eu falo, ele confia mais em mim, ele se torna mais autônomo dentro do processo, porque ele consegue compreender o que ele tem que fazer, e com isso o engajamento é uma consequência natural dentro do processo. Então eu considero que a psicoeducação com as neurociências aplicadas é um ponto que ajuda muito no engajamento na terapia, tá? Então, alinhamento de expectativa, desde o primeiro contato você deixar muito claro sobre o papel dele dentro da terapia, iniciar a terapia somente com quem realmente conseguiu compreender sua abordagem. Agora, tirando esses fatores, a neurociência vai ajudar muito aí com o engajamento do seu paciente, porque ele vai conseguir se sentir mais
protagonista do processo e vai dar mais credibilidade para aquilo que você faz e orienta, tá bom? É basicamente isso. Olha que isso, eu fiquei mais branco aqui do nada, o que aconteceu? Sei não, mas tá bom. Deu alguma doideira aqui, não sei se ativei sem querer um filtro no Instagram, mas tá... Vamos seguir. A Cíntia perguntou aqui, ó, seria a disbiose, acho que é a disbiose que você perguntou, né? Provavelmente. Se for isso, sim, tá? Nada assim, não é diretamente a mesma coisa, tá? Então não é que a SIBO é disbiose, eles não são sinônimos, tá? O que acontece é que quando a gente tem um supercrescimento bacteriano, no caso da SIBO, a gente tem um quadro de disbiose como consequência na maioria das vezes. Porque se a gente tem muita bactéria patológica, isso impede o crescimento das bactérias saudáveis por lá. Então, não dá pra gente fazer uma ligação direta, mas é muito comum que ao termos esse supercrescimento bacteriano, a gente tenha uma perda da microbiota saudável. Beleza? Vamos lá. Bom, tem duas perguntas aqui que eu vou até me prolongar um pouquinho mais nelas, tá? Hipnose seria imaginação ou tem um estado específico? Vamos falar rapidamente sobre hipnose, que é uma ferramenta que a gente trabalha no Instituto Neuromind com base em evidências e muitas vezes as pessoas se interessam por isso, por mais que hoje a gente tem dado um foco maior em falar sobre neurociências para o público geral, né, para terapeutas, então a gente não tem esse foco tanto em ensinar hipnose aqui nas redes sociais, mas é uma ferramenta da qual eu tenho um domínio muito grande. Durante muito tempo eu apliquei, estudei sobre ela numa perspectiva científica. Então, hipnose seria só imaginação? Não. Tá? Vamos passar por algumas etapas. Não. A hipnose não é um sinônimo de imaginação. A gente tem definições... Eu acho que um dos maiores problemas do universo da hipnose é que a galera não sabe definir o que é a hipnose. Os hipnólogos trabalham com uma ferramenta que nem eles sabem o que significa de fato. E eu me incluo aqui no início da minha carreira. Então, é uma ferramenta da qual a galera tenta por aí definir de formas muito distintas umas das outras. E alguns casos simplistas, em outros casos incorretas. Muitas vezes a galera vira e fala assim, não, hipnose é só imaginação, hipnose é só foco, hipnose é só concentração. Bom, então se é só isso, por que a gente chama de hipnose? Por que a gente não fala só que a gente vai imaginar? Né? Se a gente chama isso de uma ferramenta específica, espera-se que exista alguma coisa que vai além apenas daquele contexto. Então hipnose seria só imaginação? Não. Não existe uma ligação direta entre hipnose e imaginação no sentido da gente excluir qualquer outro fator que possa acontecer concomitantemente àquilo, tá? Então essa é a primeira questão. Hipnose é só imaginação? Não. Segundo ponto. Hipnose inclui imaginação? Na grandíssima maioria das vezes, sim. Na verdade, eu não consigo imaginar algum procedimento de hipnose que não envolva a imaginação de alguma forma. Por quê? Porque a hipnose, em geral, ela vai envolver uma alteração da percepção da realidade, mas a técnica da hipnose, que é o que muitas vezes a gente chama de hipnotismo, né? Ou seja, a hipnose é o fenômeno e o hipnotismo é o procedimento. Então, o procedimento do hipnotismo quase sempre vai ser um processo de introspecção, de gerar introspecção no paciente. E quando a gente gera introspecção, isso vai envolver visualizações mentais, imaginação na maioria das vezes, tá? Então, primeiro ponto, hipnose é só imaginação? Não. Hipnose envolve imaginação? Sim. Agora a terceira pergunta. Existe um estado específico de hipnose? Não. Tá? Ou seja, muitas pessoas falam por aí sobre o estado de transe. Sobre, eu vou aprofundar num estado de transe sonambúlico, isso aqui, não sei mais o que. Eu posso falar com sem sombra de dúvidas, pessoal. Não existem evidências científicas sobre estados de transe específicos que possam ser alcançados a partir de hipnose. Inclusive, pior ainda, quando a galera começa a colocar nomes.
o estado Sdale, o estado Seashort, o estado Ultra Depth, nunca foram estudados, não existe nenhuma evidência científica sobre nada disso. É fato que quando a pessoa passa por um processo de hipnose, ela tem alterações do funcionamento cerebral, mas isso não é suficiente para a gente dizer que existe um estado específico, tá? É um fenômeno real que gera alterações no funcionamento cerebral, que gera fenômenos intensos com muitas pessoas. Existe uma diferença de resposta de pessoa para pessoa, isso é um ponto importante, tá? Então algumas pessoas vão ter uma sensação de que entrou em transe, algumas pessoas não vão ter essa sensação, mas no final das contas a gente não pode afirmar que exista um estado específico que a gente possa dizer que é um estado de hipnose, um estado de transe, tá? É um conceito extremamente complexo, onde a gente tem um curso, que é o curso de hipnose na prática clínica, onde a gente fala todos os detalhes sobre isso. Então, assim, é uma construção de muitas aulas até a gente conseguir explicar tudo isso. Não tem como, numa pergunta, que eu trazer isso, que eu acho que é a maior treta teórica sobre a hipnose é justamente o entendimento do que ela é. Então, a neurociência envolvida, os processos. O que eu recomendo é, se você não faz parte do nosso curso de hipnose na prática clínica, vem fazer parte, os alunos do curso de neurociências têm desconto, então você pode entrar lá na plataforma do curso de neurociências e na parte de anúncios você consegue se inscrever com desconto de aluno por lá. Mas se por acaso você não pode de alguma forma se inscrever agora, você pode ir lá no meu trabalho da pós-graduação, que ele se chama Hipnose e Meditação, um comparativo de processos neurobiológicos. É um trabalho gratuito, porque ele foi feito na UFMG, foi meu trabalho da pós na UFMG, onde eu defino e explico um pouco essa treta toda por lá, tá? Eu não vou me prolongar demais aqui pra gente não perder muito tempo, mas você tem esses caminhos para conseguir entender exatamente o que é. Em resumo da história, o que é hipnose? A definição, que é a definição que a APA utiliza, que o Irving Kirsch utiliza na linha sociocognitiva, seria de que a hipnose é um procedimento onde a gente utiliza sugestões para alterar a percepção, alterar a experiência de alguém. Então é quando o hipnotista ele utiliza de uma comunicação para gerar alterações de percepção de realidade. É isso, tá bom? Tem uma última pergunta que chegou por aqui, que eu quero responder antes da gente finalizar, tá bom? Quem for chegando aí, pessoal, pode ir comentando aí também, que se der tempo eu respondo vocês. Como levar criança a obedecer sem repetir 1000 vezes, segundo a neurociência? Bom, eu vou me prolongar mais um pouquinho nessa pergunta aqui também, tá? Primeira coisa é que eu sempre gosto de ter a honestidade intelectual, de saber até onde que a gente pode ir, né? Quem acha que sabe de tudo, geralmente não sabe de nada, é ou não é? Porque a gente precisa se especializar naquilo que a gente trabalha e o universo científico hoje é muito amplo, ninguém consegue dominar todas as coisas ao mesmo tempo. Então, não é um tema de especialidade minha, o tema crianças, adolescentes. Eu, por exemplo, eu mesmo no meu consultório, eu não trabalho com crianças, eu já cheguei a atender alguns casos específicos com excelentes resultados, inclusive, mas não é um caso onde eu costumo lidar. E não é um tema de estudo constante meu, essa parte mais pedagógica, essa parte de lidar com crianças como um todo. Mas claro que eu entendo alguma coisa sobre isso, já estudei muito sobre neurociência do desenvolvimento, sobre aquela parte da psicologia onde a gente consegue pensar em intervenções que fazem sentido. E é claro que aqui eu vou trazer evidências científicas em conjunto com uma visão específica, porque nós temos diferentes linhas de pensamento sobre o cuidado parental, vamos dizer assim. E essas diferentes linhas, às vezes, elas batem de frente uma com a outra, algumas delas possuem mais respaldo científico, outras menos, mas eu não consigo dizer para vocês que isso é um assunto já completamente resolvido dentro de ciência, né? Então sempre a gente acaba trazendo algum tipo de viés com a nossa experiência pessoal, mas eu vou tentar trazer aqui o melhor que a gente possui de evidência sobre o assunto. Particularmente, eu considero que essa educação impositiva, ou seja, esperar que a criança obedeça, ela é um pouco problemática.
Ah, Lucas, como assim? A criança tem que obedecer, ué. A criança é imatura, a criança não sabe decidir por si só, ela precisa obedecer o pai, precisa obedecer a mãe. Bom, até um certo ponto faz sentido a gente pensar nessa ideia, né? Porque a criança ou adolescente, de fato, ela possui um cérebro imaturo. Então, vamos pegar aqui o córtex pré-frontal, que é essa parte mais analítica, racional, inibição de impulso, planejamento complexo. Essa estrutura só termina de se desenvolver lá para os 25 anos de idade. Algumas evidências apontam que tem demorado até mais tempo, lá para os quase 30 anos, só que essa estrutura chega no ápice da sua maturidade. Então, a criança ainda possui muito a se amadurecer, tanto no sentido mais subjetivo, quanto também no sentido mais biológico. Existe muita coisa para se amadurecer no cérebro dessa pessoa. Então, de fato, essa criança ela não consegue analisar racionalmente muito bem as coisas, costumam ser seres muito emocionais, pouco racionais, com dificuldade de planejamentos mais complexos, com dificuldade de inibir os seus impulsos. Então é muito lógico a gente pensar que a gente precisa ter um pai e uma mãe presente que consiga ajudar essa criança a ir por um caminho melhor, porque se você deixa ela simplesmente solta, Deus dará, aí de fato ela pode acabar tendo decisões problemáticas, perigosas, que vão fazer mal a ela, a saúde dela, a segurança dela, tá? Então, dito isso, vamos falar por que eu considero que a ideia do obedecer ela é um pouco problemática. Porque é até um ponto que a gente traz lá no nosso vídeo de venda do curso de neurociências. Eu falo um pouco sobre isso, sobre a questão do efeito backfire, tá? Se você vira para a criança e simplesmente fala, olha, eu acho que você tem que fazer isso, faz isso pra mim, faz aquilo outro, vai pra ali, vai pra cá, não sei mais o que, tal. Quando você traz essas comunicações, simplesmente faça X, mas sem um motivo claro para que ela faça, não existe uma motivação clara para que ela faça aquilo. Porque vamos lembrar o que é motivo, o que leva um ser vivo, um mamífero, a tomar uma decisão. Ele estar motivado a fazer aquilo. Quando a gente fala de motivação, a gente está falando sobre as vias mesolímbicas, né? Que começa lá no nosso mesencéfalo, esse 4 aqui em algarismo romano, e aí a gente tem a produção de dopamina, que vai ser utilizada em diferentes vias do nosso cérebro, mas a gente tem a via mesolímbica, que é utilizada no nosso sistema límbico, lá no núcleo accumbens, gerando prazer, motivação, não sei mais o que. E o núcleo accumbens, que é o principal núcleo associado à motivação para se buscar algo, ele é muito sensível a duas coisas. Primeiro, prazer, ou seja, aquilo precisa ser prazeroso, então se existe um prazer envolvido nessa atividade, eu quero fazê-lo. Ou dor. Então, se existe uma dor associada àquele comportamento, então eu fico motivado a fugir dele, né? Então a gente acaba agindo por essas duas hipóteses. Ou eu quero um prazer, ou eu quero fugir de uma dor. E a criança também, ela age dessa forma, até porque, como eu falei, o córtex pré-frontal dela é pouco desenvolvido ainda. Então ela não tem muita capacidade de ficar inibindo esses impulsos emocionais dela. O que ela quer é isso, ela quer sentir prazer, ela quer não sentir dor, tá? E prazer aqui que eu tô falando, pessoal, prazer em qualquer sentido, tá? De aquilo ser bom, aquilo ser agradável, aquilo trazer alegria, aquilo trazer algum tipo de sentimento de valência positiva, tá bom? Então, se eu fico muito motivado a querer mais daquilo, quando eu vou vir para o meu filho, olha, você tem que fazer X, você tem que fazer Y, ele só vai fazer aquilo em duas hipóteses. Primeiro, se você fizer ele ficar com medo de você. Então, se ele ficar com medo de você, se ele achar que você vai bater nele, se ele achar que você vai punir ele, pela dor, lembra que eu falei que o núcleo accumbens é muito sensível à dor, ele vai ficar motivado a te obedecer talvez na sua frente. Então, dá certo eu bater no meu filho, por exemplo? Bom, se você está pensando num resultado imediato, pode ser que sim. Só que a gente tem dois problemas muito graves, que é primeiro, ele não está fazendo aquilo porque ele entendeu o motivo, ele está fazendo porque ele está com medo. Então ele não vai fazer na sua frente, e quando você não estiver olhando, aí tanto faz, porque o único motivo pelo qual ele fez aquilo é para preencher a sua expectativa. Então, se você não está olhando, aí não tem problema nenhum. Então ele só vai... Isso acontece muito com pais, por exemplo, que tendem a ser muito... que tendem a repreender muito seus filhos, suas filhas. Acontece muito com mulheres, então meninas, adolescentes, que os pais, por exemplo, cheio de preconceito, cheio daquela criação mais impositiva, resolve inibir a filha de fazer tudo, não pode sair, não pode fazer X, não pode fazer Y, não dá nenhuma educação sexual para essa adolescente.
No final das contas, o que acontece é que na frente do pai ela não faz aquilo, mas sem o pai estar vendo, ela acaba fazendo de uma forma muito problemática, porque ela não foi orientada de forma nenhuma, e aí ela só não estava fazendo para preencher a expectativa do pai e não sofrer a dor da punição. É isso. Então, esse é o primeiro problema grave. Ou seja, se você tornar aquelas obediência uma coisa que ela faz pelo medo, ela só vai fazer para poder preencher a sua expectativa, e quando você não estiver presente, ela não tem por que fazer isso. E segundo, é a possibilidade de desenvolvimento de trauma, de desenvolvimento aí de um processo muito problemático para a vida dessa pessoa. Tá? Então, você tentar motivar a pessoa a fazer X pela dor, pelo medo da punição, é uma coisa que pode dar um resultado direto e imediato, mas tem consequências catastróficas lá na frente. Então, Lucas, como que a gente consegue fazer a pessoa ficar motivada a fazer o que eu, pai, eu quero que ela faça? Primeiro, você tem que avaliar a ecologia do que você está pedindo para ela fazer. Faz sentido ela te obedecer sobre isso? Ou é só uma expectativa sua, nada a ver? É uma coisa que é importante realmente que ela faça? Tem lógica o que você está orientando ela a fazer? Beleza. Então, se tem lógica, é porque aquilo é bom para ela de alguma forma. Existe alguma coisa associada a isso. Aí entra a ideia da psicologia do comportamento, do reforço positivo e do reforço negativo, que é quando a pessoa ela consegue perceber que existe uma recompensa associada ao seu comportamento, ela fica motivada a fazer aquilo mais vezes. Então, se existe uma recompensa direta de eu te obedecer, então eu fico mais motivado a fazer isso. E essa recompensa ela pode ser uma recompensa natural ou criada. Ou seja, recompensa natural é o quê? É você conseguir sentar com seu filho e explicar exatamente o porquê que é importante ele fazer X ou Y. É você conseguir construir uma comunicação aberta e direta com seu filho, com sua filha. Porque se você consegue se comunicar com ele, você consegue explicar o porquê que ele não pode enfiar o dedo na tomada, por que ele não pode, por que ele tem que tomar banho, quais são os prazeres associados a esse comportamento, quais são as dores que ele evita com aquele comportamento. Eu, por exemplo, lembro muito que o meu pai, ele sempre me educou muito com histórias. Então, toda vez que ele me contava uma história de uma coisa que ele achava que eu tinha que fazer, por exemplo, não fica... Eu lembro de uma vez ele contando uma história de um amigo dele que na beira ali da avenida, ele tinha se machucado porque ele ficava esperando muito perto ali da rua. E essa história ficou na minha cabeça até hoje, porque naquele momento eu consegui entender o perigo de eu não tomar cuidado no momento de atravessar a rua. Então, eu consigo compreender o motivo pelo qual fazer X vai ou me trazer um ganho ou me prevenir de um prejuízo. Então, existe um reforço natural associado. Ou é você, se por acaso aquilo é difícil da criança conseguir compreender por conta própria, naturalmente, qual que é a vantagem de se fazer X ou Y, então é que você consiga construir alguma coisa recompensatória. Não é que você vai tratar o seu filho igual um cachorro, né? Vou dar um bifinho porque você fez o que eu te pedi para fazer. Fez isso? Toma um chocolatinho aqui. Não é isso. Não vou pedir para você ficar adestrando o seu filho igual um cachorro. Mas que você consiga construir de alguma forma um sentimento na parte dele de que te obedecer é bom. Ou seja, aí vem a questão toda do elogio, do cuidado, do carinho. Então você consegue construir uma sensação de que aquilo é recompensatório de alguma forma, tá? Eu vou parar por aqui para não se prolongar demais, até porque a gente tem que finalizar a live, mas seria mais ou menos nesse caminho que eu pensaria com base em evidências e nessa visão sobre educação e cuidado parental, beleza? Deu para entender, pessoal? Ficou claro para vocês? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui em cima. Aqui, isso aqui é a pergunta da Cíntia, justamente a que eu estava respondendo aqui, né? Ficou claro, Cíntia? Deu para entender mais ou menos? Você falou a diferença de hipnotismo. Pode falar novamente só isso? Então, Michel, isso é alguns... Como eu falei, mais uma vez, é um problema de semântica apenas, tá? Alguns artigos científicos trazem uma distinção entre hipnose e hipnotismo. Para eles, a hipnose é o fenômeno, tá? Então, por exemplo, seria o fenômeno de alteração da percepção da realidade. O fenômeno de eu alterar minha percepção a partir da comunicação do hipnotista. E o hipnotismo é o processo, é a ferramenta, é a técnica da indução, é a técnica da comunicação hipnótica, é o que eu faço para levar a pessoa ao fenômeno de hipnose. Então, o hipnotismo seria o procedimento para levar a pessoa a passar por um fenômeno de hipnose. Tá?
Algumas pessoas chamam de que o hipnotismo é a arte de se hipnotizar. Se existe desamparo aprendido, existe também obediência aprendida, será? Deixa eu tentar entender essa frase. Desamparo aprendido, obediência... Sim, com certeza. Pode existir sim, Fátima. E uma obediência aprendida, acontece muito com casos, eu falei mais uma vez, acontece muito com mulheres, por conta dessa repressão cultural como um todo, de serem tão repreendidas, terem que ser tão obedientes em casa, com pai, com mãe, às vezes também, que a vida inteira, às vezes, ela começa a se submeter a relacionamentos abusivos, achando que ela precisa se manter naquele estado de obediência, porque pelo medo ela fica motivada a não desobedecer. E aí olha só como é que é problemático mais uma vez. A obediência causada apenas pela imposição, faça X, faça Y, pode levar uma pessoa no futuro a não conseguir se impor em relacionamentos, se prender a relacionamentos abusivos, porque aprendeu que aquela é a forma certa de se agir nessas situações. Então é um bom exemplo aqui de como que a gente precisa trabalhar. Então é isso, pessoal. Já me prolonguei mais do que eu podia. Muito obrigado pela presença de vocês. Na quinta-feira a gente tem live aqui mais uma vez. Deixe suas dúvidas, deixe suas perguntas. Você que é aluno, vai lá, assiste às aulas, deixe suas dúvidas na plataforma. Você que não é ainda, vai no link da minha biografia e vem fazer parte da maior comunidade do curso de Neurociência na Prática Clínica, onde você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre as neurociências aplicadas. Espero vocês lá. 15 dias de garantia incondicional, então não perde essa oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.